Muito boa tarde, hoje é dia 27 de abril, ano de 2012, um dia meio carrancudo aqui na cidade de Itapira. Estamos começando a 114ª edição do Clube Personalidade. O Clube Personalidade é um programa voltado à manifestação e interesses da comunidade como um todo. E o Clube Personalidade, em parceria com o site PCI, o portal Cidade de Itapira, TV PCI, que é o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Os ouvintes da Clube, através também do AM 930, na Avenida Brasil 31, no comando técnico do Djavan. A direção da Rádio Clube de Itapira é do Toy Fonseca e do Betusca, e aqui em parceria com o site PCI, que tem a coordenação do Nino Marcati, do Renato Coraça, com apoio técnico do Anderson e o Danilo, e também a nossa querida Vitória. Hoje, esse Clube Personalidades, eu fiz questão, alguns dias eu estou anunciando, até pela importância do assunto e da efervescência do assunto e as dúvidas que a gente realmente tem em dois contextos. Um no contexto político e o outro no contexto imobiliário. Como está a situação, o mercado, como ele está absorvendo essa disparada, principalmente da construção civil, tendo em vista que o Brasil em 2014 vai receber uma Copa do Mundo, vai fazer uma Copa do Mundo, e esse chamativo já vem dando um impacto muito grande, principalmente no setor de imobiliário, no setor de construção civil também. E o convidado nosso é o nosso querido Dionísio Corradi Filho. Ele já foi vereador na cidade de Itapira por 3 vezes, milita também no ramo de despachante, no escritório de contabilidade, também no escritório de imobiliária, e é claro, o Dionísio, que também tem um aspecto social muito importante. Ele é um voluntariado que cuida das entidades assistenciais, está sempre emprestando a sua qualidade, o seu conhecimento, sobretudo a sua experiência, para ajudar quem quer que seja. E o Dionísio, a gente tem uma maneira gostosa de tratar com ele, porque ele é um dos ouvintes mais, vamos dizer, um dos fãs mais fidedignos da Rádio Clube de Itapira. Ele acorda com a rádio e com certeza dorme com a rádio também. Dionísio, é um prazer tê-lo aqui conosco no Clube Personalidade. Dizer que é uma alegria, a segunda vez que eu faço esse programa com você. Eu tenho certeza que assuntos não vão faltar. Boa tarde, JP. É uma novidade para mim estar aqui no estúdio bonito como esse, né? Isso é chique. Junto com o Renato, com o Nino, que montaram a TV PCI, o canal de vídeo, o portal da cidade de Itapira, né? Os nossos amigos, a Vitória, o Murilo, o Anderson. Eu acho que isso aqui é uma novidade para a nossa cidade. Fico muito feliz de estar aqui, de ser chamado por você. A Rádio Clube sempre se preocupa com os problemas da nossa cidade, nesse envolvimento agora, num ano político, onde eu pude, pela rádio, né, explicar às pessoas algumas situações de como se inscrever para ser candidato. Então eu acho que a rádio prestou um bom serviço antes do período eleitoral. Daqui a pouco já estamos chegando no período de eleições, né? Tudo isso, existe uma agenda para ser respeitado, e você sabe disso, mas eu acho que a rádio prestou um grande serviço, esclarecendo as pessoas, e também pelo número de pessoas que se filiaram aos partidos. Não tenho exatos números, mas houve um interesse, principalmente, da juventude em se inscrever, em estar num partido, né? Despertou realmente a atenção de muitos jovens que Itapira realmente está precisando para a liderança futura dos destinos de nossa cidade. Bom, Dionísio, a gente não pactou pergunta nenhuma. Você disse dos jovens que estão se engajando na política. A política hoje, a gente percebe que ela está muito banalizada, né? Um escândalo atrás de outro escândalo. E a gente sabe que você, que viveu um pouquinho mais essa época, na época da ditadura militar, os jovens tinham onde expor e tinham onde manifestar que era aquele ato de repulso, aquele ato de esquerdista, aquele ato de contra sempre, aquele momento que eles lideraram muito tempo com o movimento estudantil, até chegou a um ponto de terrorismo, de assassinar até um figurão alemão aqui no Brasil. Hoje a gente percebe que a juventude está um pouquinho mais coesa, e a gente percebe também que elas estão dando focos
de que estão se engajando até para entrar com o mesmo critério daquela época. Você acha que hoje a gente está vendo o pessoal fazendo liderança aí, principalmente agora com esse episódio dos vereadores, do aumento dos vereadores, do aumento do salário dos vereadores, está tendo uma repulsa por conta disso. Isso é consequência de que o jovem está acordando para a política, Dionísio? Eu acho que ele está sofrendo as consequências de algumas pessoas que, com a política na mão, tiveram iniciativas erradas. Não vamos criticar ninguém, nem citar nome. Não estamos aqui para isso. Eu acho que o jovem está realmente sentindo que ele está sendo penalizado, talvez, pelos votos lá atrás errados, onde muitas pessoas se votavam por interesses próprios e a gente não pode fazer mais isso. Então a gente percebe que a juventude hoje é muito forte, ele já pode participar e votar a partir de 16 anos. Eu acho que eles têm assim uma abertura muito grande, eu aprovo plenamente. Eu acho que tem realmente que se manifestar. Eu tenho 2 filhos, entendeu? Eu acho que eles têm que colocar para fora aquilo que eles sentem, aquilo que eles acham. Só que nós temos um detalhe, né? Nós nunca podemos esquecer a palavra família e a palavra respeito. Então o jovem Itapira tem feito isso com respeito. Tanto é que essa manifestação tem sido respeitosa. Muito lindo. A líder deles... Eles estão respeitando até os próprios vereadores. Eu percebi isso pela sessão de Câmara. Tem que respeitar. JP, tem uma abertura para Itapira. Candidatos disputando a eleição a prefeito e vice que nunca foram candidatos. Isso é uma abertura muito grande. Tem oportunidade para todo mundo que também já disputou a eleição. Isso é uma abertura que a democracia dá. Só que, para se disputar uma eleição, tem que estar filiado a um partido. Isso aconteceu. Muitos jovens se filiaram, muitos jovens ainda não se definiram se vai disputar a eleição ou não. Até você hoje é pré-candidato a vereador, é pré-candidato a prefeito, é pré-candidato a vice-prefeito, e tem uma eleição pela frente. É de responsabilidade da família itapirense, sim, saber os destinos dos votos da sua família. É de responsabilidade, sim, do jovem que está tendo oportunidade de ir na faculdade, de ler, de ver a internet, de estar no Facebook, vendo tudo o que está acontecendo. E ele tem a oportunidade no dia 7 de outubro e colocar a sua opinião. E resolver os destinos de Itapira. Porque melhor do que o povo, ninguém sabe se a cidade está bem ou não. Então, esse movimento, que parece que é o pessoal que tomou essa iniciativa, a gente tem que respeitar. Tem mais partidos, eu não estou aqui para falar de partido, não quero fazer isso. Estamos falando. Mas você veja, a líder lá que esses dias participou, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é estudiosa, ela sabe o que ela está fazendo. Agora, houve uma atitude que fizeram, não ficaram satisfeitos, se manifestar, eu acho que é válido. Então agora, eu acho que a juventude realmente hoje pesa, como pesa também o palpite das mulheres em casa. Eu sou do tempo que as mulheres, infelizmente, não participavam de quase nada, né? E eu que estou sempre trabalhando com família, que fiz muito trabalho com jovens, com famílias, nas igrejas, nas comunidades, nos bairros, tive à frente de várias coisas, onde as mulheres lideram. E os homens realmente aprenderam a respeitar as mulheres. Eu acho isso lindo, maravilhoso, um crescimento. Não está tudo perdido, não. Tem político maldoso, tem gente ruim na cidade, mas tem muita gente boa, muita qualidade de família. A gente observa o interesse das pessoas. Agora, você não é obrigado a ficar satisfeito com tudo. Entende? Eu acho que a manifestação, até dentro de casa, nossos filhos se manifestam. Então eu acho muito importante a participação dos jovens. Acho que eu extrapolei um pouco, né? Não, mas Dionísio, você pegou um ponto e que eu gostei, sabe por quê? Esses dias nós, da Clube, nós transmitimos a sessão de Câmara. E um desses jovens quiseram se manifestar através do microfone da rádio. Aquele não era o momento. Como eu estou fazendo uma entrevista com você, pelo respeito ao seu trabalho lá, a Clube tinha um respeito pela sessão de Câmara, e o movimento que se fazia do lado era um movimento de protesto. Então, o que o Betusca disse? As pessoas, não, podemos falar? Podem, eu te dou um horário para que você vá na rádio falar, dentro de um contexto jornalístico. Lógico, então, tem que ter o Betusca não negou, passou uma semana, eu não me lembro qual a jovem que foi, Ribaldi, uma delas, foi lá no rádio, na nossa emissora, no Jornal da Clube, foi entrevistado pela Karina Matos, onde ela pôde expressar todos os seus sentimentos, ou expressar todo o seu desejo, a opinião, para que o movimento estava engajado. Então, eu acho que aí eles até na hora, não, mas a rádio não.
A rádio estava lá para fazer o papel dela, estava transmitindo a sessão de Câmara. Um contrato feito com a sessão de Câmara para manter o ouvinte do lado de lá, sabendo tudo o que está acontecendo com relação ao projeto de lei. Agora, o que se aconteceu do lado era uma manifestação à parte, mas no mesmo dia, na mesma hora, o Betusco falou, não, vocês têm um horário, quando vocês quiserem, vamos agendar, que tudo tem que ser agendado. Nós agendamos essa entrevista no começo da semana. Claro. Por que nós agendamos? Porque nós temos que ter um envolvimento de pessoas aqui do lado. Você está respondendo perguntas e do qual nós pactuamos, tem coisas que não posso perguntar para você. Ou você pode elegantemente dizer, João, isso eu não posso responder. Então, era isso que eu queria dizer para o ouvinte da Clube. Dionísio, você veja bem, eu não posso negar para você vir aqui, a rádio... Não, eu que convidei, né? Entendeu? Por quê? Eu estou inserido na comunidade, eu estou dentro dela, eu convivo a imobiliário, meu escritório, despachante, eu estou todo dia lidando com as pessoas. E eu vejo as dificuldades das famílias que existem na documentação das coisas, na legalização. Então, como o jovem não veio na sessão de Câmara, ele não participou em outras ocasiões, não é agora que ele não pode participar, não. Pode. Ele tem que iniciar, foi o momento de iniciar. Então a gente tem que respeitar e não tem que ter medo de ninguém. Nós não estamos aqui para ter medo, acho que a gente tem que conversar. Fizeram isso pacificamente. Foi uma manifestação elegantíssima. Sem problema. Agora, o que vai acontecer não me compete. Não, o que fizeram, eu também não posso nem argumentar, porque eu não estava lá, não votei. Não, foi decentemente, os bem vereadores arranjado. Se comportaram como eles achavam que deviam. Porque fizeram dentro do padrão da lei. E outra coisa, eles não estão lá, ninguém chegou lá e falou, dá meu cargo aí. Não. Então os próprios jovens que estavam ali presentes, eles votaram dos vereadores que estavam lá. Exato. E quando você tem um cargo, né, legislativo como o vereador tem, ele é autoridade e nós temos que respeitar. Eles foram respeitados. Sem dúvida. Então eu acho que o vereador é um instrumento na cidade muito forte. Por isso que a família tem que saber, quando é votar, se ele conhece a cidade, onde ele trabalha, qual é a sua carteira de trabalho, tem que ter registro. Seu currículo. O vereador tem que ter um currículo. Conhece a cidade, porque você não é vereador de um bairro, você não é vereador de uma pessoa, você não é vereador de um comércio, de uma empresa. Você é vereador daquele cidadão que está agora com dificuldade, daquele menino que está precisando de oportunidade, que precisa formar-se para executar o serviço, porque tem trabalho na cidade. Só que às vezes as nossas empresas precisam buscar mão de obra fora, por falta de preparação. Então você não é vereador para si. Então nós temos que respeitar sim os vereadores. E as famílias acompanhar isso e saber no dia 7 o que faz. Dionísio, um assunto que eu queria falar com você. Vamos lá. E eu tenho certeza. Você não preparou nada. Você não, está aqui. Aliás, você não me disse que ia falar sobre essas coisas. Não, flui com naturalidade. Vamos lá, sinceridade, vamos lá. Falar. Um detalhe, vamos falar desse fator, Dionísio, desincompatibilização, tá? Quem quer ser candidato, vamos começar pelo cidadão comum. Eu trabalho numa empresa, eu quero ser candidato, sou filiado a um partido. Você para ser... Trabalho na Rádio Clube e quero ser candidato. Hoje, por exemplo, se você for filiado em qualquer... Com essa entrevista eu já não posso ser candidato. Então, veja bem, você já não pode. Já não posso, já estou negativado. Não é bem assim. Não, tudo bem. É isso que eu queria falar com você. Então, eu queria o seu conhecimento por causa disso. Existe uma jurisprudência, isso. Né? Uma lei, não tem uma lei específica que diga, por exemplo, alguns funcionários da prefeitura esses dias se afastaram porque eles irão disputar as eleições. Que fizeram? Por precaução, que o que fizeram muito bem, se desligaram 6 meses antes. Mas é necessário 6 meses? Tem uma jurisprudência que diz que sim. A lei não é específica sobre isso. Inclusive, eu fui consultar o nosso querido amigo Orlando, né, que é o nosso assessor. Eu estive na Justiça olhando. Fica uma dúvida. Mas quando paira a dúvida, você põe a barba de molho. O Tribunal Regional Eleitoral ainda não é... Eu acho que ele não é claro e nítido ainda, e cristalino, né? É claro, ele deixa dubiedade nas suas leis, né? Não, então, por isso que eles, querendo ser candidatos, que são pré-candidatos... Se garante com o que tem de tempo maior. Agora, pela lei mesmo, eles têm que se desligar no dia 6 de julho, que é o prazo de 90 dias antes das eleições. Nesse prazo, quem tiver cargo público, quem for para presidente de entidades, as pessoas se desligam. Entidades assistenciais também. Se desligam. 90 dias. Porque você pode dar... Não, mas é 90 dias. 90 dias, 6 de julho. Certo. Agora, o sujeito que é comissionário, por que 6 de julho? Porque neste período, JP, você está em campanha política. E 90 dias antes. Porque qualquer um hoje
pode ser candidato, é pré-candidato. Candidato nós não temos ainda. Por que não temos ainda? Porque não está. Porque os partidos ainda não fizeram as suas reuniões, as suas convenções, e deram as o número suas da legenda. coligações. Isso. Você não tem número, você como candidato na época adequada, você vai receber um número chamado CNPJ, você é uma constituição. É uma empresa? Você é uma constituição jurídica, cada candidato recebe um número da Receita Federal, onde ele vai prestar conta dos seus gastos. Então todo mundo hoje é pré e será candidato a partir do dia 7 de julho. Até o dia 30 de junho, os partidos eles vão fazer as convenções, as reuniões, acertar os partidos, as coligações, fazer as convenções, fazer a ata e encaminhar ao cartório eleitoral. Mediante o registro no cartório eleitoral, são candidatos. Mas nessa altura já está todo mundo filiado aos partidos. Sem dúvida nenhuma. É um ano antes, é outro assunto, já passou esse assunto. E tem um detalhe da mudança de partido. E tem a mudança de partido também, né, Dionísio? Quando muda de partido. Esse assunto já passou, já foi. Já não dá mais tempo, não, então. Esse assunto está vencido. Nós já falamos sobre isso, esse assunto está vencido. Agora é o período, você, por exemplo, você está afiliado em um partido. Você quiser ser prefeito, vice-prefeito ou vereador, você pode, mas você não é candidato, você é pré-candidato. Você tem uma intenção, porque se o Brasil não deixar, pelo menos você ter intenção, como que você pode desenvolver um trabalho? Então, neste período que nós vamos agora, até dia 30 de junho, os partidos estarão preparando a documentação, toda aquela burocracia e encaminhando ao cartório eleitoral. E no período de 30 de junho a 6 de julho, a juíza determina para os partidos quem vai ser e quem não vai ser candidato. Aí, a partir do dia 7, você já está no seu período de campanha eleitoral dentro das regras estabelecidas pelo tribunal, que você não pode sair disso. Por isso que você tem o CNPJ, onde você tem que registrar e você tem que fazer uma contabilidade, um balanço e apresentar. Cada partido, JP, tome esse cuidado. Geralmente coloca uma pessoa da área contábil para que ele possa executar essa orientação, vamos falar assim, para que você não faça coisas erradas, né? Então você tem assim que realmente entrar dentro do seu orçamento, dentro do valor que você pode gastar e você faça tudo dentro da lei. Outro detalhe, para funcionário público, você disse que é 90 dias, mas eles anteciparam 6 de julho. Alguns já anteciparam, se garantiram. O que eu achei que fizeram muito bem. Tá. E o comissionário, que é cargos de comissão numa empresa pública? Na própria prefeitura, por exemplo. Tem que se desligar. Tem que se desligar também com 90 dias? Alguns, pelo que eu vi na internet, se desligaram 6 meses antes. Outros acham que não tem necessidade e vão se desligar dia 6 de julho. De acordo com a lei, é 6 de julho. Pelo menos o que nós temos e sob orientação que eu recebi esses dias, é o que eu estou passando para você. Não sou perito nesse assunto. Não. Estou trazendo para você as informações que eu obtive dentro daquilo que o povo pergunta. Até porque existe uma própria dubiedade dentro do Tribunal Regional Eleitoral, né? E Itapira também são poucas pessoas, né, que têm esse tipo de problema. Né? Não são muitas pessoas. Você falou um presidente da PAI, por exemplo, que eu nem... hoje a gente pode dizer que é a Mariângela, né? Presidente da PAI. Se ela quiser ser candidata, vou dar um exemplo, tem que desligar 90 dias antes. E não esses 6 meses. Porque eu estou vendo... Sabe que muita gente me liga e me pergunta na rua... Eu estou te dizendo isso por informação que eu recebi mais uma da vez. assessoria nossa e... Não vão se apegar a isso. Mas as pessoas que realmente vão disputar, que estão em cargo com confiança da prefeitura, diretores e tal, se desligaram antes, o que fizeram bem. Agora, o prazo é 6 de julho, 90 dias antes, onde você não pode ter vínculo nenhum com entidades, porque senão você está forçando situações que não são boas. Dionísio, para quem trabalha quem escreve em jornal, quem emite opinião no jornal, tem assim um prazo também pré-determinado? Pelo que eu recebi ontem, 6 de julho. 6 de julho também. Pelo que eu recebi. Mas eu sei que tem até gente que até se afastou. Agora, tem uma jurisprudência, né, que eu não sei falar a respeito, onde diz que tem que ser 6 meses. Agora, tem pessoal que vai disputar e não se desligou. É porque prevalece. Está dentro do 6 de julho. Claro. Outra Tudo coisa, é discutível nesse país, né? Outra coisa também, dentro do período... Fica à à vontade, Dionísio. Só voltando nesse assunto de prazo, por exemplo, nós temos prazo definido para você tirar título de eleitor. Isso é definido, não tem jurisprudência, é lei. Que dia vai ser isso? Dia 9 de maio. Então você percebe como tem coisa que fica vaga para dar discussão? Então, mas essa é a interpretação da lei que deixa complicado. 9 de maio para tirar o título. 9 de maio. Agora tem uma coisa,
Aí, se ele tirar o título, ele já também pode ingressar em algum partido que também não está valendo, porque não pode se candidatar, Não, porque ele estourou aquele prazo De um ano antes. de um ano antes. Isso. Quer dizer, eu acho que deveria ser uma lei, 9 de maio para isso, ou 9 de maio para aquilo, dentro de um... Só que para ele se filiar no partido, ele tem que ter título. Exato. Você percebeu? Então, quem não tinha É que título... pro 9 de maio ele pode votar. pode ele votar. está apto a votar. Dia 10 de maio já não pode tirar título. Ou mudar o título, é isso? Também? Não, é assim, ó. Para você tirar título de eleitor, você pode tirar a partir de 16 anos. De 16 a 18 anos, é facultativo. Se quiser tirar o título, você tira. Se você não quiser, você não tira. Só que isso você tem que fazer até o dia 9 de maio. Depois você não pode mais. Depois não pode mais. Só para outra eleição, isso, que vai ser 2 anos depois. Itapira hoje, pelo que a gente pegou, tem quase 54 mil eleitores. Crescemos 4 mil dia que eu fui, da última eleição. Eu estive lá na última vez, faz uns dias, estava com 53.600 e pouco. Mas, então nós vamos chegar acho, uns 54 mil eleitores, eu acho. Acho que vão chegar nisso. 54 mil eleitores. Porque hoje já estão quase em maio, né? Hoje já é dia 27, mais 3 dias, 2 dias é maio. Dionísio, outra coisa que até é interessante perguntar, e dentro desse contexto da política, que é normal, eu já perguntei para você do funcionário, do trabalho com o público, e as empresas que têm o seu nome vinculado, o nome da empresa e até o nome da candidatura, Dionísio. Não, não tem problema. Eu queria dar um exemplo, mas eu estou com medo de dar o exemplo. Por exemplo, eu tenho muitas empresas que levam o nome das pessoas. Só que você não pode misturar, essa empresa continua. Você não pode dar baixa na sua empresa. Eu sei, mas de repente essa empresa só tem um nome. Tem muito disso. Não, tem um nome fantasia. Tem muito disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Casa Panizola, um exemplo. Tá. Aí o João Panizola é candidato. Não tem nada, não tem problema nenhum. É particular. Tá, mas o meu Casa Panizola não tem nada a ver, é só nome fantasia. É uma empresa particular, você não é vinculado à prefeitura, você não é funcionário público, é seu, você criou aquilo. Então não pode, por parte de pessoas querem impetrar aí uma... O fórum está aí para impetrar, mas você está lá para se defender. A gente não pode ter medo da justiça, nem ter medo do fórum. Não, eu sempre acreditei na justiça, eu acredito na justiça. Agora, não tem como se apagar o que está existindo. É uma coisa que está na cidade. Tem muitos casos assim, né? Por isso que eu estou perguntando que muita gente... João, até quando eu posso fazer propaganda da minha loja, tendo em vista que o meu nome é vinculado ao sou candidato a vereador, eu sou pré-candidato a vereador. Você vai dar baixa na sua personalidade jurídica? Não é por aí, não. Eu acho que você tem... Você colocou o seu nome, porque... Veja bem, JP, tudo que você vai fazer nesse mundo, e é quando você coloca o seu nome, é porque você tem uma credibilidade... A cidade confia em você, você tem crédito, que não é fácil dar seu nome para as coisas, entendeu? Então você tem que enfrentar. Então as pessoas realmente sabem quem você é. Também uma cidade como Itapira, por exemplo, não tem. Todo mundo conhece você, sabe quem você é. Então não tem que ter medo. Tem que respeitar a lei, respeitar prazo. Acabou. Isso aí. Eu sou cidadão, tenho título de eleitor. Você é cidadão, você tem título de eleitor. A outra pessoa, cidadão, tem título de eleitor, tem direito e acabou. Não, eu sei até porque o sujeito que trabalha com rádio, ele tem com rádio, com televisão, ele que escreve no próprio jornal. Prazo, é outra coisa. E até porque o nome dele está muito mais exposto do que os outros. E isso facilita. Mas eu tenho comentado com o Betusco ultimamente, faz muito tempo que não se elege um radialista. Eu acho que depois do Vidoco, né, falecido Vidoco, nunca mais se elegeu um radialista. Até porque existe esse fator de desincompatibilização, que ele tem que se afastar esses 3 meses antes também, que eu acho que é para se enquadra dentro. Acho que você nem viu que o assunto migrou agora, pintou agora, a gente nem estava imaginando que fosse assim. Então, por exemplo, o Jô Soares vai ser candidato a presidente da República. Tem como apagar isso? O Silvio Santos. Tem como apagar isso? Não tem como apagar. Como apagar isso? Mesmo que ele fique fora, a hora que ele apareceu é o Jô Soares, não tem jeito. O Tiririca. É o Silvio Santos, o Tiririca, você deu exemplo. Você vai fazer o que com ele? Ele é um artista, ele trabalhou. Não foi à toa que o nome dele foi pro ar. Ele ralou muito, ele veio de circo. Entendeu como é que é? Vê o que ele é hoje. Agora, qual é o problema? Nenhum. Agora, quando você abre uma empresa, quando você abre um estabelecimento, uma indústria, começa alguma coisa, você tem que ter coragem. E graças a Deus a nossa cidade tem muitos jovens, muitos meninos novos aí realmente realizando os seus trabalhos nas indústrias, no comércio, que deram a cara para bater. Entendeu? E é isso aí. A comunidade precisa de você. Então você tem que enfrentar. Dionísio, a nossa Câmara é jovem? Hoje?
A nossa Câmara hoje nós temos... É média. É média. Né? Mas ela não é ela não é velha, não. Ela não é velha. Essa mistura na faixa etária, você pega, ela é benéfica? Você pega lá, por exemplo, o Carlinhos, você pega o Luiz Henrique, você pega o Kleber. Você tem meninos novos ali, não tem? O Décio, né? O Décio é molecão ainda. Tony Orsini. São velhos, a Sônia Reck, todos eles, eu acho que eles são assim, eles estão atualizados. E tem alguns... Você vai falar para mim que eles não estão atualizados? Eles estão fazendo o que pode. Você veja a equipe da Câmara, uma equipe atualizadíssima. Semana eu fui no evento, eu vi o filho do Tuia fazendo uma apresentação, fiquei emocionado. Brincadeira, a gente pegou ele no colo, rapaz, sabe? Então, você acha que coisa boa, como os jovens se entrosam na política. Por isso que eu estou dizendo para você que eles estão fazendo a diferença. Estão fazendo a diferença. Agora, eu não vejo essa Câmara velha. Eu acho que ela está numa média idade. Uma Câmara média. Eu acho que eles conhecem bem a cidade, sabem das coisas, estão bem envolvidos. Tenho respeito por todos, maior carinho por todos eles. Respeito por todos, respeito a eles. Eu sei que estão lá porque conquistaram aquele espaço, que é difícil, hein? Aquela questão que eles levantaram a respeito do gasto do vereador, eu já passei por isso. Eu fui vereador 3 mandatos, realmente gasta-se muito. O pessoal pede muito, não tem como se negar, tem muitas famílias necessitando. Esse aspecto, eles têm razão. 50% do que se recebe fica pelo caminho. Agora, quanto ao valor é outra questão, mas Dionísio, o que eles disseram não é mentira, não. Eu quero aproveitar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Hoje a população ela está indignada. Nós estamos falando de aumento de vereador, mas é um aumento legal, é um aumento correto, tá certo? Protestar é um direito de todos, tá certo? Dionísio, hoje a nossa política, temos em maio agora o julgamento do mensalão, um dos maiores escândalos da história do nosso país. Está pintando um outro quase que igual, que é esse, já está aberta essa CPMI, essa comissão mista parlamentar de inquérito, para investigar os casos do Cachoeira. Hoje eu fiquei estarrecido. Ele deu uma declaração, até eu vi na internet, que o governador de Goiás, Marconi Perillo, foi eleito porque ele colocou o governador lá. Essa mancha, Dionísio, e está vindo lá de cima, essa mancha denigre o político. Tem pessoas que têm amor na arte que faz, porque a política não é nada mais, nada menos do que a arte de servir as pessoas. Eu não posso criar lei para mim mesmo, mas o vereador pode, o governador pode, o governador tem que executar, mas o deputado federal, o senador da República, e o negócio chegou lá no governador, chegou em ministro. A que ponto chega isso? Eu digo no contexto de não ficar impune isso, e a população achar que essa impunidade está imperando, Dionísio. Com toda a sua experiência, conhecimento, você acha que isso chega aonde, Dionísio? Você tem que partir pelo judiciário. Eu acho que os códigos nossos estão superados, os nossos códigos são muito antigos. Você pega um promotor recém-formado, com as melhores das intenções, de repente é arquivado o processo dele ou a denúncia dele. Por quê? Não sei. Não podemos entrar nesse detalhe. Mas você veja bem, o nosso código, de todos os nossos códigos, estão muito superados. São de 40. Os nossos códigos até que fiscalizam financiamentos em banco, eles estão super superados. Acaba sem nada, acaba sem pizza e continua se acabando em pizza. Por quê? Tem que sentar, pegar pessoas bem intencionadas. Porque o Brasil tem juristas maravilhosos. Nós temos estudiosos dessa nação que sabem tudo o que está acontecendo. Aí vem aquele problema que você levantou das grandes empresas que apoiam candidatos. Você pode ver que toda vez que tem algum problema, tem um grande empresário, às vezes. Aí, essa Delta mas isso aí, meu filho, pescoço, quem resolve isso é o povo. Então agora cai a internet, que está quase na casa de todo mundo, graças a Deus. É uma abertura. É mais gostoso você ler a internet do que ler o jornal. E infelizmente é uma verdade. Ela internet, é mais atualizada do que o jornal. Chama atenção. Chama atenção porque a televisão é uma coisa impressionante, você sabe disso. Então, eu acho que a população está mais informada. Nós temos problemas muito sérios com o judiciário que não pode exercer realmente o papel que precisa ser exercido. O povo acha que eles não agem porque não quer, mas não é.
eles esbarram em códigos, tem 1000 alternativas para você se defender, entende? Então as coisas não são muito positivas, né? Você pega uma cidade como Itapira, por exemplo, você escuta falar absurdos sobre tráfico, sobre droga, sobre problemas que está arquivado no fórum faz 30, 40 anos. Por quê? Estão perdendo tempo com coisinhas insignificantes. Não dá para o judiciário fazer tudo. Nós temos juízes ótimos, promotores ótimos, sabem das coisas. Tem juiz que você sabe que estudam a nação, mas eles não conseguem agir. Falta código, falta pena, falta mão pesada, falta decisão. Só que tudo dá um jeitinho. É assim. Eu ouvi uma frase. Não sei se fui. Não, está sendo. Não adianta a gente entrar no aspecto jurídico, né? Porque você vai bater naquilo que todo mundo sabe. Os nossos códigos estão superados. Obsoletos. Você percebe hoje, por exemplo, como era o trânsito e como ele é hoje. E como estão os ensinamentos para você dirigir. Melhorou muito com os cursinhos e tal, mas temos que melhorar muito ainda. Por quê? Falta códigos, falta lei, falta mão decisiva, falta seres pensantes, falta pessoas idôneas. Outro dia temos pessoas idôneas. Outro dia eu ouvi uma frase num julgamento, eu achei que foi de uma inteligência do promotor, e que o promotor pedia a condenação do réu. Ele diz o seguinte: vocês, jurados, saibam o seguinte, qual é o dito popular? A polícia prende, a justiça solta. Está na mão de vocês. Eu sei que ele ganhou, ele conseguiu a condenação em consequência dessa frase, porque ele mexeu com as pessoas, e a gente está vendo que diante da vontade de alguns promotores, e também de abusos de algum deles também, alguma coisinha mínima eles pegam no pé e vão até o fim, coisa que às vezes um pequeno roubo, a gente viu, o cara foi roubar um chocolate no supermercado, a mulher vai presa, certo? Aí o assaltante entra lá, uma mão armada, esse sai antes do que o que roubou o chocolate. Mas você tem que compreender que é o código. Exatamente, isso aí. Você tem que compreender tudo. Quando você vai para o fórum, para uma audiência, para o julgamento, você não pode esquecer que promotor é ser humano. Exato. A turma pensa que promotor e juiz é instrumento, não, ele é ser humano. E tem suas falhas também, tem seus sentimentos. Né? Eu mesmo participei de um júri, fui jurado da Itapira há muitos anos, onde o juiz e o promotor conversaram, falaram, realmente essa pessoa não tem que ficar detida, porque, olha, levou-se a uma situação errada. Só que nós nunca queremos analisar as pessoas como seres humanos. Nós queremos que eles sejam instrumentos para satisfazer o ego, satisfazer as coisas. Só que para você agir, para você fazer um bom móvel, você tem que ter uma boa máquina. Para você fazer uma viagem boa, você tem que abastecer. Eles estão se abastecendo com o quê? Com leis que não são boas, com leis ruins. Agora, veja o papel do promotor, ele prende, a lei solta. Foi o que ele fez. E mesmo a OAB tinha que preparar melhor. Você vê, outra semana tive um cliente nosso aí, o advogado foi na Justiça do Trabalho, pediu um absurdo e não era verdade. E não fez um acordo lá por muito menos. Então, as coisas, você tem que pensar que tudo que você vai fazer, na sua frente, do seu lado, tem um ser humano. E é isso, esse ser humano precisa ser compreendido. A gente quer que as pessoas sejam como a gente quer. E não é assim. Ele é ser humano, ele tem as suas coisas, ele tem as suas vontades. Para ele agir, ele se baseou em alguma coisa. E essa alguma coisa nem sempre agrada a todos. Agora, a hora que nós, seres humanos, começarmos a entender que estamos lidando com outros seres humanos, você veja bem, você passa na rua, às vezes passa um menino de moto com um som muito alto, ele não está me respeitando. Faz sinais obscenos com o dedo para você, entende? Às vezes, outro dia eu fui tomar um lanche com a Penha, puxa vida, o cara estava ali fazendo suas necessidades, sabe? Então, falta o respeito da comunidade. Você tem que compreender, JP, que é um ser humano, são pessoas. Ser humano não é para fazer coisas erradas. Ele teve escola, ele teve ensinamento. Só que essa semana eu fui numa escola, por exemplo, e tive conversando com a diretora. Era uma terça ou quarta-feira. A sala tem 35 vagas e é tudo para quase adulto. Tinha 12 alunos na sala de aula. Onde estão os demais? Mais de 50%. Mais de 50% de falta. E isso está acontecendo porque as famílias não estão acompanhando isso. Estão achando que ele resolve por conta dele, vai na escola quando quer. Só que está errado. Porque você veja bem, o Estado colocou à disposição da sua família, não colocou à disposição do seu filho.
colocou à disposição da sua família a educação de alguém. A escola, Agora, sabe, eu vi, com os meus próprios olhos, eu estive lá. Uma escola maravilhosa, tudo aceso, limpinho, banheiro, todos os detalhes, professor lá, Não 35 alunos, tinha 12 empregos na terça-feira. Onde está o problema? Na educação, na família. Aí já é a família. Dionísio, nós estamos na primeira parte do nosso programa Clube Personalidade, nós vamos virar esse assunto e vamos voltar com a segunda parte do Clube Personalidade, nós vamos entrar no teu ramo. Nós vamos falar sobre despachante, vamos falar sobre moradia, nós vamos falar sobre empresa, né, que é a tua área, que, aliás, a política ninguém pode ser apartidário, mas político todo mundo tem que ser, né? Então, dentro de casa, né? Não tem como você tomar atitude na sua casa. O pessoal fala, essas coisas eu não gosto de falar, mas são essas coisas que decidem. São necessários que fale, sim. Então a gente vai para o intervalo comercial, na sequência a gente vai voltar com o Dionísio, principalmente falar sobre moradia, esse juro que parece, juros que principalmente os dois bancos, que são dois bancos estatais, né? Diminuíram, pelo menos está um marketing. Eu quero saber até do Dionísio se é marketing isso, se é realidade, porque às vezes você chega no banco, não, está falando, mas aqui também não chegou minuta, não chegou despacho nenhum. Mas isso a gente vai falar com o Dionísio depois na segunda parte do Clube Personalidade.
Muito bem, voltando com o Clube Personalidade, mais uma vez, hoje, 27 de abril, ano de 2012, estamos aqui com essa personalidade maravilhosa, o Dionísio Corradi Filho, que nos atendeu maravilhosamente bem. Já fizemos a primeira parte e eu tenho certeza que foi uma entrevista muito produtiva, motivante, esclarecedora. Dionísio, hoje você que milita, vamos começar pelo ramo mobiliário. O Brasil vai receber uma Copa do Mundo em 2014 e a gente sabe que a construção civil está sendo alavancada mesmo, aquecidíssima, a passos de gigante, aquecidíssima. Como é que você está vendo esse quesito, Dionísio? O que a gente escuta é que tem verba suficiente para ser gasta. E há sim uma expectativa vamos dizer assim, de um mundo novo em alguns lugares que estão se construindo campo, quadros, etc., hotéis, tal. O Brasil precisa disso, precisa de renovação. Precisamos também já depois se preocupar o que vamos fazer com isso depois, né? Porque é muito dinheiro aplicado e como nós vamos usar tudo isso que está sendo feito. Tomara que não se crie elefante branco aí para ficar... Parece que está faltando algumas verbas em alguns lugares, mas você veja bem, nós estamos muito distante da realidade de Brasília, do dinheiro que tem, dos estados, nós estamos aqui muito distante. Então a gente vê tudo isso acontecendo, muito dinheiro, eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Você vê a área de hotéis, por exemplo, de viagem, está em alta, né? Está em alta. O Brasil vai ser assim... o povo está se preparando, acho que há uma preocupação de como receber aqui o visitante. Vamos estar entre os maiores do mundo e eu acho que houve um plantio de alguma semente para isso e está chegando a hora. Eu acredito que esse investimento é válido, só que os lugares que estão sendo beneficiados com isso, o que vão fazer depois? Os alunos vão usar, o povo vai usar, os times vão poder usar. Então eu acho que tem uma preocupação. Eu me preocupo muito com o depois. Eu acho que agora tudo bem, porque na hora todo mundo vai bem. E depois, o que vamos fazer com esses patrimônios? Para manter isso. Eu me preocupo com o day after. Como que vai ser depois? Mas isso é interessante. Itaquera vai ser construído o campo do Corinthians. Não sei, na minha opinião, acho que não precisaríamos ter mais campo, porque nós temos o Morumbi, nós temos o Canindé, nós temos o Parque Antártica e nós temos o Pacaembu. 4 grandes campos que se reformassem, mas tem um lado bom. Vai se criar metrô até Itaquera, aquela população lá vai ser beneficiada. E eu espero que isso continue sendo em benefício da comunidade, do usuário, do próprio povo, né, que vai se beneficiar disso daí. Agora, quando se fala num campo para o Corinthians grande, vai ter que fazer como São Paulo hoje, tem que alugar campo para shows, eventos, essas coisas, o que está acontecendo. Mas então, vamos parar um pouquinho de fazer campo. Fez o do Corinthians? Eu sou corintiano. Tudo bem, fez o do Corinthians? Qual o benefício para a comunidade que vai trazer? Itaquera vai ajudar, vai metrô, vai transporte, vai escola, vai hotel, ótimo, todo mundo vai ganhar com isso. Agora vamos também perguntar o que está faltando naquele bairro para as crianças. Exato. Por exemplo, nós temos eu tenho uma preocupação muito grande em Itapira com o adolescente. São Paulo, do Itaquera, também tem uma preocupação muito grande com o adolescente. O que eles vão fazer para os nossos jovens com a construção do campo? Porque embaixo das arquibancadas dá para se desenvolver muito trabalho social. E fica tudo fechado. Então a gente tem que também tem que aproveitar esse oco que fica, né? Eu tenho uma preocupação com o idoso, por exemplo. Nós nos preocupamos aqui em Itapira no passado em fazer centro comunitário para crianças. Agora temos nos preocupar em fazer centro comunitário para idosos. As crianças envelheceram, né? Eu daqui a pouco, eu já sou da terceira idade, eu tenho 61 anos de idade, entende? Então eu acho assim, vai se fazer o campo do Corinthians, ótimo, vai fazer o São Paulo, Palmeiras, tá bom, tá feito. Acabou. Agora vamos fazer uma pesquisa, vamos conversar com pessoas, com jovens, com técnicos, urbanistas, pessoas que entendem de trânsito, pessoas que entendem de comunidade, sociólogos, psicólogos, né, pedagogos, professores, o que está precisando para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E vamos investir nisso. Metrô, ônibus, transporte é muito importante. Nós estamos esquecendo uma realidade, são as motos. Temos que criar vias novas para as motos. Não veio para ir embora, veio para ficar.
Então nós temos que pensar, vai fazer o que está... Começou a fazer? Conclui. Depois, para fazer um próximo igual, tem que se pensar muito. Agora, a preocupação que eu sempre vejo, por ser itapirense, eu vejo sempre a minha comunidade, o meu bairro, como que se resolve as coisas, entendeu? Então eu acho que assim, está se fazendo? Conclui. Não adianta você criticar o que está se fazendo. Já se resolveu fazer. O ser humano tem essas coisas. Se alguém errou, foi o ser humano que errou. Agora, não vai novamente fazer um campo ao Corinthians, porque vamos verificar. Vai errar de novo. Errar de novo, não pode. Dionísio, hoje... Acabando o nosso tempo, né? Não, está estourando. E a pergunta que eu quero fazer fundamental é essa. Dionísio, hoje a moradia, não só a Itapira, mas há um déficit muito grande. Tanto que a Dilma está prometendo casa para todas, está vindo aí com um projeto grande. Hoje a gente percebe que se você tem 2 cômodos, tem 200 pretendentes. Eu sei porque há poucos dias... Para alugar, você está falando? Para alugar. Realmente. Esse déficit de moradia, com toda a boa vontade do governo itapirense em fazer casas populares, e com a Caixa Econômica agora, e estendeu a todos os bancos, os privados também, tá? Financiamento da casa própria e financiamento da construção própria. Nós podemos pensar que vai diminuir um pouco esse déficit, Dionísio? Você milita nessa área. Aliás, essa entrevista foi pautada nesse ideal, né? A gente volta. A gente vai falar no final dela, mas tudo bem. A gente volta outro dia. Você está sempre convidado. Você veja bem, todas as agências bancárias daqui de Itapira, fora a Caixa Federal, também abriram os Exato, é o que eu falei isso daí já. O que eu acho que tinha que facilitar um pouco são os imóveis usados. Infelizmente, no escritório, na minha imobiliária e de todos os nossos colegas da área de imobiliária, é de 10 a 15 pessoas por dia querendo alugar imóvel. Não tem, está difícil. Precisa fazer uma verificação nisso. Agora, quem vai comprar uma casa, JPR, essa oportunidade aqui até é muito boa para esclarecer isso, não é simplesmente querer comprar uma casa. Por exemplo, você vai no Banco do Brasil, na Caixa Federal, Itaú, tal, você quer comprar um imóvel usado. Você tem direito, não tem? Tem. Então a pessoa acha, chega no imobiliário, eu quero comprar um imóvel, não é só comprar. Por exemplo, o imóvel usado tem que estar em ordem com a sua documentação. E nós temos muitas casas que fizeram no fundo uma edícula, uma construção maior, aumentou a casa, você entendeu? Essa documentação do imóvel tem que estar super em ordem para que você possa financiar no banco. Inclusive o INSS, que é um dos que mais pegam, né? A CND. Só que a CND... as pessoas geralmente não vão muito atrás, porque acham que tem que pagar o INPS. Muitos não estão pagando mais. Isso aí o governo já cancelou esses débitos. Entendeu? Então, vai atrás. Tira a CND. Então, você tem a documentação do seu imóvel usado em ordem, tem a família. Geralmente, esse imóvel usado é de herança. Então, tem problema de inventário, tem problema de certidões, porque quem vende tem que estar tanto quanto em ordem com quem compra. Então, um imóvel usado, um comprador, um vendedor, são 3 situações. Documentação de quem está comprando. Aliás, o vendedor não pode estar com o nome no SPC Serasa, o comprador também. O comprador, óbvio que tem mas o vendedor não pode estar. Mas existe uma burocracia, às vezes por causa de coisa insignificante. Não são coisas muito fortes, débitos muito altos. E você não consegue financiar. Então, quando você vai comprar um imóvel usado, primeiro problema é a legalização do imóvel, todos os setores. O imóvel está em dia. Prefeitura, IPTU, tira certidões, não está bloqueado, certinho. Segunda situação, quem é o dono? É o JP. Como está a situação do JP? Tira certidões. Mas ele tem família, tem que tirar certidão de todo mundo, legalizar. Quem vai comprar? O Dionísio. Para me comprar, eu também tenho que estar com a minha situação e da minha esposa em dia. Então, a legalização de documento, o povo precisa começar a compreender um pouco mais. Uma vez eu criei em Itapira um projeto chamado Projeto Cidadão, onde se orientava as pessoas sobre isso, né? Aliás, a Cida Barbante nos ajudou muito nessa época, uma pessoa maravilhosa, uma profissional da área muito forte. E essa orientação que a família precisava ter, da documentação para você chegar até o financiamento. Quantos jovens me procuram e falam assim, quero comprar uma casa. Até quanto? Eu tenho tanto fundo de garantia e eu continuo. Mas até quanto? Esse até quanto é assim, você tem 10 de fundo de garantia, baseado naquilo que você é registrado, você e a sua esposa, quanto a Caixa Federal te dá? Quanto o banco te dá? Ela te dá mais X. Aí você tem um valor que você pode comprar um imóvel. Então, se você tem 80 mil, você vai comprar uma casa onde hoje? No Lupe, você vai comprar no Brás, você vai comprar nessas novas situações de construções em Itapira.
Então a pessoa que vai comprar um imóvel tem que ter muito pé no chão. Verificar a documentação e aquilo que é possível ser feito. E um conselho que eu dou para todo mundo: conheça a cidade. Não tem que se preocupar, não quero morar lá. Por quê? Porque é lá que vai valorizar. Agora, a nossa cidade tem alguns bairros que precisa passar por movimentação imobiliária. Por exemplo, nós temos bairros em Itapira cujas famílias têm lotes muito grandes. 500 metros, 400 metros. E o mínimo Itapira parece que é 180 metros quadrados. Muitas situações dá para desdobrar isso e acolher a família. Né? Dá para desmembrar e fazer financiamento. Eu até tenho isso comigo em mente, de pegar os bairros maiores, abrir ruas, abrir avenidas. Por quê? Você vai causar uma situação muito boa para as famílias. Muitas famílias vão pegar lote que nem sabia que tinha. Olha para você ver que interessante. E tem em Itapira quarteirões enormes, dos quais podem serem abertos, entendeu? Onde o meu pai mora, na 24 de outubro, por exemplo, é um final de rua que desce da Duque de Caxias. Se você abrir uma rua, ele dá 2 lotes. É verdade. Corta o meio, faz o meio. E tem muitas situações iguais a essa em Itapira. Por exemplo, você pega a Vila Ilse. Eu acredito que a Vila Ilse, nesses próximos 5, 10 anos, vai passar por uma mudança total. E o povo de lá é um povo... Alguns conservam seus imóveis, outros não. Mas quando você vai numa casa, você verifica que uma casa que está muito estragadinha, ela tem 400 metros de terreno. Tem espaço para fazer... Tá 2 lotes ali. E às vezes o menino, a filha, o pai, está procurando um imóvel para comprar, ele não está vendo. Que lá a solução está pertinho. Essa é a visão do ser humano. Por isso que você tem que compreender que quando você está lidando numa imobiliária, você não está vendendo uma coisinha. É a mudança de uma família. Por isso que tem que ter paciência e orientar as pessoas. Eu tenho por mania de falar muito, né? Não, acabou a entrevista, Dionísio. Não é que você falou muito, não. O tempo que é pouco. Não. Aliás, eu quero agradecer, Dionísio, que eu gosto de entrevistá-lo. Porque, não, e não vai parar nisso. Não, mas tem tanta coisa, tanta coisa pra gente falar então, sobre imobiliária. Exato. Essa situação já está... Porque isso, só mais um segundinho. Não, o que você está falando é benefício mas só de mais alguém. Um segundinho. Você pega a Rua da Penha, por exemplo, o quarteirão do Bar Santo Antônio, da antiga família Zac, a primeira rua era quase uma Matias Sintra. Veja quanto você andou. É verdade. Se você enfiar uma máquina ali no meio, você abre 2 lados. Exatamente. Nós temos que abrir a nossa cidade, sabe? Eu, por exemplo, quando eu venho do bairro dos Prados e vi aquela imensidão ali. Encontro o cruzamento da rua 15 de novembro, que faz 20 anos que estamos subindo a Comendador João Sintra, será que não está na hora de descer a Comendador João Sintra? Será que não está na hora de eu extravasar e ir lá para a Avenida Rio Branco? Será que não está na hora de abrir algumas coisas? Entende? Eu acho que Itapira é isso, é abertura. Por isso que a juventude está entrando. Agora, essa questão imobiliária dos terrenos grandes na cidade, existem muitos. Muitos, e a gente volta a falar sobre isso. Não, chega, não dá mais, Dionísio, acabou o nosso programa, até porque o Toninho Finelli já está na Clube AM 930 com a sequência do Clube Aliás, Comunidade. Que pessoa que é o Toninho, não? Maravilha. Eu odeio ele, mas... Maravilha, o Toninho é o nosso artista. E o Toninho pode gravar, que a Clube transmite São Paulo e Santos no próximo domingo, a partir das 3 da tarde, jogo que vai acontecer no Morumbi. Posso agradecer aqui já? O Renato vai estar lá no Morumbi. Já acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. JP, obrigado. Obrigado, Olha, muito obrigado por estar aqui, obrigado a toda a equipe da TV PCI. Que coisa linda. Estamos aqui agora no ar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Todos de Itapira, estou sempre à disposição. Se eu puder ajudar, estou aqui para isso. Acho que nós temos aqui que servir um ao outro. Estamos aqui para servir, senão não seremos servidos. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Um abraço, Dionísio. Bom, lembrando que conversa de gente grande, daqui a pouquinho, está aí o mestre Paganini, aqui sendo sabatinado pelo Nino Marcati, ele que é pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Itapira. E é claro, espaço democrático, e essa entrevista eu tenho certeza que é uma entrevista produtiva, é um elo entre a comunidade e o eleitor e o candidato. E o Nino, com a sua competência e com toda a equipe aqui do canal PCI, daqui a pouquinho na sequência, logo após o Clube Comunidade, logo após o Clube Personalidade, aqui no canal PCI, e sem dúvida nenhuma a gente agradece toda a equipe do canal PCI, agradece a M930, ao Toy Fonseca e Betusca, e nossa central técnica lá, que está por conta do nosso glorioso Djavan, no nosso parque transmissor, temos aí a participação especial sempre do competente Hébio Azevedo. Meus amigos, entrevistamos mais uma vez o Dionísio Corradi Filho, que promete
emprestar o seu conhecimento, a sua qualidade para um próximo programa, numa próxima oportunidade. Tenham todos uma gostosa sexta-feira de dia 27 de abril de 2012. E feriado prolongado, tem aí 1º de maio, abertura dos Jogos dos Trabalhadores, a clube vai estar transmitindo também. Obrigado ao Flávio Boretti, da Secretaria de Esporte e Lazer da nossa cidade de Itapira. Obrigado, meus amigos, a todos.